Boa noite, tá começando mais um episódio do Vinho Terapia com Ana Flávia e Júlia Pfeiffer. Oi, amiga. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo bem? Faz um tempinho que a gente não aparece por aqui, né? Verdade. Mas viemos com um tema super quente, um tema que existe desde que o mundo é mundo, que o ser humano é ser humano, Verdade. que é relacionamentos. Relacionamentos podem ser de vários tipos, mas especificamente a gente vai falar sobre aquele um que mexe com o nosso coração, que faz o coração palpitar, dá aquela acelerada, que é o relacionamento amoroso. Amiga, me conta um pouquinho. Como é pra você, ou como foi pra você, desde que você era criança, assim, a idealização de encontrar o amor, de encontrar a pessoa, aquela pessoa que você ia viver a sua vida. Caramba, assim, né? Não tem roteiro, né? É, Eu já não esperava esse essa. detalhe. Essa O pergunta negócio tão vem assim, vai profunda. fluindo. Ai, amiga, eu acho assim que as coisas aconteceram de uma forma natural, no sentido de que a gente é condicionado a isso, né? A se relacionar de diversas formas, em vários graus e contextos, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, quando eu paro para pensar nesse tipo de relacionamento, né, assim, o afetivo, o sexual, assim, é, quando eu lembro disso, parece que eu fui condicionada, de certa forma, a buscar por isso, assim, sabe? Então, assim, desde que a gente é criança, você ganha uma bonequinha e aí você começa a entender que aquela boneca representa uma criança e que geralmente para você ter uma criança você vai ter que estar no relacionamento heteronormativo, vai casar com alguém. E então assim, de certa forma parece que desde a minha infância eu era um pouco condicionada a isso, né? A buscar isso. E na escola, a gente, assim, tinha aquelas pessoas que a gente se identificava, né? Desde pequena. Tipo assim, eu era muito pequenininha. Acho que eu devia estar na alfabetização, assim, tinha Os primeiros é, crushes, os eles primeiros crushes existem. Antes de vocês saberem, eles já existiam. na alfabetização, gente, sem lógica. E assim, geralmente, nessa tenra idade, assim, eram amigos. Tipo assim, a pessoa que eu achava que eu tava apaixonadinha, né? Que eu chegava em casa e pensando que tinha um namoradinho ali, coitado, não tinha muito criança. Tudo isso acontecia em relação a pessoas que eram amigas, que eu tinha uma relação de reciprocidade, que a gente gostava das mesmas coisas, a gente brincava das mesmas coisas, achava bonito, né? Porque também tinha isso. Então, desde a infância teve isso. E foi progredindo dessa maneira, assim, sabe? Eu acho que assim, até a minha fase adulta, as pessoas que eu me relacionei, elas primeiro foram amigas, assim, né? Elas se aproximaram de mim dessa forma. Meu primeiro namoro foi assim, tipo, eu comecei a namorar a pessoa que era o meu melhor amigo na escola, né? E, só que depois mudou um pouco, assim. Eu acho que ao longo dos anos e com a idade, eu comecei a observar outras coisas. E acho que cada um tem, assim, né, o que vai, de alguma forma, assim, motivar algum interesse, assim. Eu, geralmente, assim, sempre me interessava por pessoas que me desafiavam intelectualmente, assim, sabe? Que eu ia conversar assim, eu sentia que a pessoa era muito inteligente, assim, sabe? Que me instigava, assim. Então, sempre foi algo que eu levei em consideração. Às vezes foi bom, às vezes nem tanto. Tipo assim, a gente fica com experiências boas e experiências ruins também. Mas tudo é vivência, É né? ótimo, porque você vai aprendendo o que você gosta, o que você não gosta, o tipo de pessoa que você quer e o que você não quer. Você precisa ter Exatamente. o dos dois, assim, pra conseguir construir aquilo que você espera encontrar de alguém, o que melhor combina com você. É verdade. Enfim, aqui estou, e eu acho que se eu fosse dizer como é hoje, eu continuo sendo, né? Eu acho que o que ainda me interesso por essa relação de amizade, ela é essencial no relacionamento, mas geralmente o iniciozinho assim começa com isso. E Da hora. você? Eu acho que um pouco de cada, assim. Eu também tinha os meus crushes quando eu tava no infantil. E era aquilo, quando eu ganhava uma florzinha, eu ficava assim, ai meu Deus, tô derretida.
Mas aquele negócio, né? Aham. E muito isso, assim, eu acho que eu tive uma trajetória de me relacionar com pessoas que eu já conhecia de alguma forma, que de alguma maneira eu comecei a admirar, que por algum motivo, né, aquela pessoa entrou na minha vida, a gente foi construindo uma relação até que chegou em algo, né, Mais que cresceu, sólido. mais sólido, e sempre com essa coisa de alinhamento de ideias, de valores, de futuro. Quando eu via que o negócio começava a destoar, eu falava assim, poxa, é legal te conhecer, Mas não é esse. mas vamos seguir por outro caminho, né? E sempre fui muito decidida nessa questão, assim, olha, não deu certo, não deu certo, né? Não vou insistir. E alguns pontos que você trouxe na sua fala que eu acho que vale muito a gente conversar. A primeira coisa que você trouxe, a gente parece que é criada para isso desde pequena, a gente ganha uma bonequinha e já aprende a como cuidar daquela bonequinha. E eu sempre reflito sobre as diferenças como os homens e as mulheres são criados, né? Então, e isso diz muito sobre os relacionamentos que a gente acaba tendo depois com pessoas que Verdade. você já conhece. A mulher, ela é criada primeiro com todo aquele ideal de que ela vai encontrar o príncipe encantado. Que De não que ela é a existe. mulher indefesa, que precisa ser resgatada e que vai ser pelo príncipe encantado. Perfeito e maravilhoso. Assim, acho que não sei nem como comentar sobre isso, Será mas que alguém ainda acredita bem. nisso ainda? Mas Eu acho que a acho que gente. sim. Acho que sim, porque tem toda uma indústria É em volta verdade. disso, né? Então você olha para os filmes infantis, você olha para as princesas, você olha para tudo e a própria sociedade, porque por mais que a gente tenha evoluído muito, tem uma questão geracional aí que ainda se mantém. Uhum. Então, o fato das pessoas ainda olharem para você e verem tipo um relacionamento estável, um casamento como algo tipo o ápice da sua vida, É. ainda dita muito. E isso acaba te influenciando, Uhum. né? E isso é uma coisa que acaba prendendo as próprias mulheres. Uhum. Você fica nessa busca incessante de encontrar a sua pessoa, de que isso vai te fazer feliz e que isso vai te, né, te guiar. Além disso, você como mulher aprende que você tem que ser sempre a pessoa que perdoa, a pessoa compreensiva, a pessoa que cuida, Uhum. que se sacrifica. A A sua guardiã demonstração emocional do relacionamento, né? a sua demonstração de amor é o seu sacrifício, sabe? Se você não faz isso, Você não meu ama. Deus, o que você está acontecendo? Que tipo de pessoa é você? Esse é o lado da mulher, enquanto o homem ele é criado para ser solto. Primeiro, ele não é criado com essa pressão do encontrar alguém Uhum. e estar em um relacionamento estável. Ele é criado para explorar o mundo, Uhum. para viver, para conhecer e para Pra conhecer muitas construir pessoas, patrimônio. construir patrimônio e também para ser tipo o arrasador da night, entendeu? Onde eu chego, a menina vem em Eu cima. pego a menina mais bonita da balada, esse eu foco, e Exato. quanto mais mulheres eu tiver, melhor. São criações muito diferentes Uhum. que acabam conflitando em algum momento, porque aí quando você vai chegando numa certa idade, que você de fato quer começar a construir uma relação, mas os pensamentos são diferentes, as formas de ver o relacionamento são diferentes, as pessoas acabam saindo machucadas, né? Então é um negócio que a sociedade precisa revisitar, as pessoas precisam olhar para isso com um pouco mais de atenção. Mas, por outro lado, eu vejo que já tem uma revolução feminina aí muito importante, que é no sentido do tipo, mulher já entendeu que não existe O príncipe príncipe. encantado. Às vezes tem uns sapos por aí. Mas. Os sapos a gente sabe. É a única coisa que a gente Mas. sabe. Príncipe Exato. não, gente. Príncipe desiste. Exato. Mas que o principal é essa mudança de mentalidade de que, primeiro, a sua vida não se define na relação, você é uma pessoa por inteira sozinha, que Sim. você tem sonhos, que você tem que correr atrás deles, você tem que aproveitar a sua juventude, a sua energia, a sua inteligência para construir coisas que você gosta, se valorize Sim. e que é ótimo, é maravilhoso você ter ao seu lado uma pessoa que compartilha esses momentos, sabe? Que tá alinhada a você, que você tem sentimentos pela pessoa, que a pessoa tem sentimentos por você, que vocês se respeitam, cuidam do outro. Isso é maravilhoso, sabe? Mas tendo esse pacote maior, assim. Então a gente já entende isso. E o principal que acho que a gente foi entendendo que
Por ter essa independência, por ser dona de si, a mulher conseguiu definir o que são os seus não negociáveis. O que me faz estar numa relação ou não, o que eu aceito, o que eu não aceito. Uhum. Então, essa ideia do tipo, perdoa tudo, tá tudo bem, faz o sacrifício. Aqueles casamentos que duravam 50 anos, mas com a Ela mulher sofria, sendo gente. anulada, subjugada, traída, mal amada. Não existia divórcio, né? Sim. O primeiro ponto é esse, não existia. A mulher era completamente dependente do marido, ela não podia abrir uma conta, ela precisava que o Uhum. marido assinasse. Era uma transferência de propriedade, né? Primeiro era do pai, aí passava a propriedade pro marido. E ela tava, né? Naquele... Era aquilo, assim, ela tinha que seguir aquela vida e ela tinha que aceitar tudo quieta. Porque uma mulher divorciada antigamente era julgada na sociedade. Eu Ela não sou tinha divorciada, viu, sentido. gente? Mas Tá aí, estou aqui inteira. maravilhosa, sobrevivi. Estou Exatamente. noiva de novo. Tipo assim, e vida que segue. Não fiquem em casamentos Exato. ruins. Exato. Esse aprendizado, essa mudança, foi essencial para a gente Uhum. evoluir, né, como mulher, como sociedade, e para conseguir entender onde permanecer e onde não permanecer, Sim. né? Acho que é uma visão bem mais crítica, né, assim, da relação. É, não tem roteiro, né? Tipo assim, não tinha me. Agora, durante a conversa, eu me lembrei dessa questão, porque tem muita coisa, inclusive na internet, né, que assim, exalta aqueles casamentos longos de antigamente. E não que eu não ache relações estáveis e duradouras bonitas, assim. A gente até conversou há pouco, né, assim, que ninguém casa com prazo de validade. Você casa desejando que aquela relação seja eterna, assim, sabe? Você casa amando a pessoa, apaixonado, disposto a fazer de tudo por aquela relação para que dê certo. Mas não existem garantias disso, então você investe na relação sem garantias disso. Só que ao mesmo tempo em que são lindas essas relações estáveis e duradouras, a gente não pode ficar assim Romantizando. romantizando o sofrimento. Eu lembro que recentemente, né, voltando de viagem, eu vi um senhor compartilhando que ele era divorciado, né? E aí ele falou assim: "Ah, mas eu fico chateado porque assim, sempre que tem separação, aí as mulheres falam que os homens não prestam, ah, porque o fulano me traiu, porque o fulano fez isso e aquilo, como se elas fossem santas, né?" Aí eu falei assim: "Olha, vou te dizer uma coisa." A mentirida, Me deu gente. vontade de chorar, meu Deus. Eu falei assim: "Deixa eu falar uma coisa pro senhor", porque eu não conhecia ele, né? Ele tava ali naqueles, aquelas conversas de elevador, né? Eu falei assim: ninguém está imune a erros. Não existem pessoas perfeitas. Então, mulheres erram, homens erram também. Eu acho que homem erra mais, mas assim, todos erramos. Ainda não estamos preparadas para essa É, é, conversa. é, Em breve neste canal. o mundo não está preparado para isso. Mas eu falo assim que acho que os homens erram mais porque nós, assim, fomos criadas também para ter muito mais senso de responsabilidade com os sentimentos dos E outros. obediência Então, também. e obediência, Obediência às disciplina, normas sociais, das é, pessoas. Você pensa mil vezes antes de de fazer fazer alguma alguma coisa. coisa. Sabe, às vezes mesmo na raiva, você fala assim, vou fazer tal coisa e que se dane. Aí você pensa de novo, você pensa de novo, você pensa de novo e não Não faz. faz, não É sempre faz. assim. Então, assim, a gente tem esse cuidado maior. E porque as mulheres são mais sensíveis, assim, né? Eu acredito. E aqui, assim, né, não é um dado científico, mas minha experiência pessoal e o que eu observo, o É. que eu às vezes leio também. Eu acho que a gente reflete mais sobre os sentimentos. A gente se É, deixa ser mais vulneráveis que os homens, né? Eles sempre são sim. criados para ser, tipo, fortes, não demonstrar medo, Uhum. insegurança. A gente sempre foi criada para, tipo, demonstrar o que a As- gente sente. E isso acaba sendo uma força pra gente, uhum. sabe? Que a gente explora o que a gente A gente tá vive as coisas com vivendo, a gente plenitude, né? reflete, exato. Aí eu falei pra ele, olha, não estamos imunes a erros, tanto os homens quanto as mulheres. Então, assim, você está numa relação, você se divorciou, sua mulher deve ter falhado com você, você deve ter falhado com ela. Mas, assim, eu discordo desse seu, né, você ficar, assim, com raiva desse discurso que as mulheres têm quando elas terminam as relações. Porque nós sabemos que, em regra, as mulheres vivem um contexto de opressão, de subserviência, de violência. A gente, né, quem, inclusive foi publicado recentemente, né, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com os dados de 2022, e a gente viu que os índices de violência doméstica aumentaram, violência sexual também. Então, assim, a gente sabe
as opressões que as mulheres passam. Então, assim, não estamos imunes a erros, erramos também, mas, em regra, os relacionamentos costumam ser mais abusivos em relação às mulheres por uma série de condicionamentos psicológicos, estruturais, né, assim, sociais. Então, não tem como a gente dizer que não é assim, que não são assim, né, os relacionamentos. Inclusive até físicos, né, porque a gente tem menos força física. Assim, Uhum. biologicamente, temos menos força física e isso nos coloca numa posição de vulnerabilidade, né, em vários contextos, seja de violência sexual, seja de uma violência física no ambiente, né, ali doméstico, ou às vezes nem precisa ser doméstico, né? Eu acho que recentemente, ou ano passado, teve o caso de uma procuradora que foi espancada no trabalho, não sei se você Uhum. lembra. Sim. Então, assim, a gente tem esses problemas e, assim, aproveitando o ensejo, né, lembrando que violência física não é a única forma de violência doméstica, né? A gente tem diversas formas, estão lá na Lei Maria da Penha e acho que esse rol também ele não é, assim, taxativo, né? Mas, assim, violência psicológica também é violência, violência moral também é violência, então não se reduz à violência física, não. Exatamente. E relacionamentos, eles são muito complexos, né? Pessoas são complexas. E acho que nessa trajetória toda de conhecer, de discutir, de refletir, uma das coisas que ficaram mais fortes assim em mim é que relacionamento exige trabalho, exige dedicação. Então, não é você achar que você vai encontrar uma pessoa perfeita e vocês se completaram e tá maravilhoso. Não vamos nunca conversar sobre a relação, sobre as coisas e vamos viver felizes. Primeiro que relacionamento é uma questão de escolha. A partir do momento que você escolhe uma pessoa, você precisa lutar para que aquilo dê certo, né? Verdade. E isso vai exigir, às vezes, renúncias de um lado, às vezes, renúncias do outro. Vocês vão chegar em meio termos, mas vocês precisam de muito diálogo, muita conversa para entender o que o outro está passando, o que o outro sente, o que o outro precisa, né? O que você precisa, o que você sente. Ter essa abertura, essa transparência para falar, para assumir os próprios erros, isso também é importante, Uhum. sabe? Um relacionamento ele é construído na base da confiança. Para isso você precisa assumir também quando você errou, É verdade. porque se você não assume seu erro e aí as coisas, né? Às vezes a Uhum. pessoa vai descobrir e aí, sabe? O Uhum. negócio é mais complexo, Uhum. né? Então exige um trabalho, uma dedicação ali para fazer o negócio dar Eu acho certo. que você usou uma palavra assim que é crucial, né? Construção. Acho que É, é uma construção assim, e diária, né? Assim, você exatamente. não pode deixar de cultivar afeto, você não pode assim, deixar de ser uma pessoa atenciosa com a pessoa que você escolheu como parceiro, porque vocês são parceiros, vocês são companheiros, né? Uhum. E esse diálogo constante, né? Assim, então é uma construção diária, não tem como, não tem como continuar e dar certo se não tiver esforço, se não tiver uma força ali sendo empregada, né? Assim, para Exatamente. continuar. Precisa muito disso. É isso. E eu acho que o ponto principal, né, dessa conversa sobre relacionamento que a gente quis trazer aqui é para mostrar assim, pra gente sair um pouco da idealização, sabe? Uhum. Daquela coisa do tipo, a pessoa maravilhosa e perfeita para mim vai cair de paraquedas na minha frente e a Sim. gente vai viver feliz para sempre. Não é assim. Vai ter um processo ali de conhecimento, de você encontrar a pessoa, Uhum. de vocês olharem uma para outra e falar assim: caraca, você é minha pessoa, sabe? Vamos fazer dar certo, É, vamos construir esse caminho juntos e sem anular um ao outro, entendendo sim. que a outra pessoa ela vai muito além de só o relacionamento, sabe? Que Uhum. você é o companheiro, é a companheira que tá ali ajudando a pessoa a tirar o sonho do papel, sabe? A viver o Uhum. melhor dela, que ela tá dando a melhor versão dela para você também, que você respeita isso e que você, em contribuição, dá a sua melhor versão também, Sim. né? E vocês vão ali aparando as arestas, corrigindo rota. Isso é muito importante. Então, pra gente, mulheres que Uhum. crescemos com essa ideia de O vamos príncipe encontrar o encantado. príncipe encantado, acho que a reflexão maior é isso. Vamos encontrar a pessoa Que que esteja disposta a fazer esteja esse esforço disposta. também, né? Que é Exato, recíproco. Ele exato. precisa ser recíproco. É assim, só funciona se for Só um funciona assim. relacionamento.
de fato, para você ser feliz e viver na plenitude, porque você pode até estar num relacionamento em que você dá tudo e a outra pessoa não dá nada, mas a chance de você estar sofrendo, de você estar infeliz, estar inseguro, é muito Muito grande, grande. né? Então, é uma questão de reciprocidade, é uma questão de deixar claro os combinados entre vocês, de respeitar os limites um do outro, né? E de dar amor, de dar carinho, né? É isso, Isso. assim, não é só o amor, né? São todas essas coisas juntas, mas no final do dia, o amor dá aquela amarração, né? Sim. Olhar para aquela pessoa e falar assim: caraca, te amo, te escolhi, quero viver a vida com você Tô e vamos disposto, tô fazer a coisa disposta. acontecer. É bom demais. É. Eu gostei muito da sua fala agora, amiga. Inclusive, ela me provocou reflexões, né? Que eu fiquei assim, ouvindo. Mas é bem nesse sentido mesmo, de ser uma construção e de você. Assim, o amor não é a única coisa, mas ela é muito importante. E, assim, no meio disso tudo, você saber que existe sentimento, né? Que você é a pessoa daquela pessoa, que aquela pessoa também te trata dessa forma. Porque relacionamento não é uma coisa ruim, né? Relacionamento tem problemas, gente, ó. A pessoa que eu acho que eu mais briguei no mundo, as duas que eu mais briguei foram meu pai e minha mãe, que são as pessoas que eu mais amo no mundo, no universo, né? É, Então, não tem como você se relacionar de uma forma íntima com alguém e, assim, expor suas vulnerabilidades, né? A pessoa conhecer os seus defeitos, saber como você é, sem ter conflito, né? Sem ter alguma situação, sem ter algum problema, sem que a pessoa conheça seus erros e você conheça os dela. Só que se houver esse esforço mútuo de melhorar, né? Assim, de ir aparando as arestas, como você falou, as coisas têm tudo para dar certo, né? E desde que isso seja recíproco. E outra coisa, quando eu falo sobre os erros e esse desejo de melhorar, de aparar as arestas, estamos falando sobre erros banais. Não estou falando do dia a aqui dia, sobre sobre coisas. situações de violência, né? A Não. gente. E aí nisso eu sou meio radical. Tipo assim, gente, envolve violência doméstica, qualquer uma das formas de violência doméstica, Tem que denunciar. saia disso, É. denuncie, procure uma rede de apoio, porque esse não é o caminho, né? Os erros que a gente fala são coisas cotidianas e que não envolvem qualquer forma de violência. É, isso é uma questão assim bem importante de entender o que de fato são demonstrações de amor, assim, um ciúme excessivo, um Uhum, controle excessivo e inclusive uma violência que a pessoa fala, ah, fiz isso porque te amo. Isso não é uma demonstração de amor, né? Isso é uma exatamente. violência. Você precisa denunciar 180, né? A denúncia Uhum. é anônima. Procure uma rede de apoio. Não fique numa situação que te faça infeliz e que te machuque emocionalmente e fisicamente. Uhum. Inclusive, gente, em relação a isso, porque tem muita gente que banaliza o tema, fala assim, ah, não vou denunciar, isso não dá em nada, e fala assim, ah, porque o primo da tia de não sei quem, a mulher fez a denúncia, pediu medida protetiva e mesmo assim ela continuou sofrendo violência. Existem casos, existem exceções, mas assim, né, até prezando assim pela a seriedade acadêmica que a gente tem, é, a Lei Maria da Penha, né, a política pública que foi iniciada ali com a Lei Maria da Penha, ela deu certo. Então, assim, estatisticamente, existem estudos que comprovam que a gente, né, conseguiu efetividade com a implementação da política, a gente conseguiu diminuir, né, a violência doméstica contra a mulher. Então, assim, não é uma política perfeita, né, Uhum. não tem como a gente erradicar a violência é um fato social normal, mas a Lei Maria da Penha ela conseguiu melhorar. Então, assim, se você é vítima de violência, denuncie, peça a sua medida, né, faça a representação pela sua medida protetiva, procure um advogado. Aqui em Goiás a gente tem o NUDEM, né, que é um núcleo para a defesa dos direitos das mulheres. Sim, Então, assim, para não ser uma digressão muito grande, só para fazer essa ressalva de que, né, a gente tem que diferenciar até onde isso é um relacionamento amoroso, até onde isso é amor e até onde isso não é amor, até onde isso já extrapolou qualquer limite ético e já se tornou uma violência, né? exatamente, assim, e mesmo se você conhece alguém que está nessa situação, né, eu acho que aquela frase que todo mundo repete, ela é péssima, do tipo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, você mete a colher sim, Sim. e você acolhe a pessoa, porque muitas vezes as pessoas acabam julgando quem volta para um relacionamento abusivo, mas precisa entender que existem fatores que às vezes fazem a pessoa voltar. Sim.
uma dependência financeira, uma dependência emocional. Então, quando a pessoa tá nessa situação, ela precisa de acolhimento, ela Sim. precisa de ajuda. Então, ela precisa de alguém que fale, olha, a gente tá aqui, a gente vai te segurar se você sair, a gente vai te ajudar a se recompor, a voltar pro mercado, a gente vai te proteger. Isso é necessário, isso é uma demonstração de carinho, um cuidado com as pessoas e que é importante, né? Sim, sim, muito importante. Às vezes, e aí a gente volta a culpar a vítima, né? Com esses discursos, assim, tipo, Pois é. fulana gosta de apanhar. Gente, Ninguém gosta. ninguém gosta de apanhar. Se você tá numa relação abusiva, você tá inserido ali num ciclo de violência, sabe? E é muito difícil sair, gente. Sozinha ainda por cima, Né? muito Muito difícil. difícil. E olha, assim, é difícil para pessoas esclarecidas, é difícil para mulheres empoderadas, para mulheres que têm alguma segurança financeira ou intelectual, né? Porque a gente sabe que dominar conhecimento te dá um empoderamento. Agora, se para essas mulheres é difícil, imagina para as mulheres São as que vulneráveis. dependem, que são vulneráveis, para as mães que estão numa situação assim e às vezes dependem, né, do companheiro para sustentar as crianças, para sustentar os filhos. Então, assim, é algo muito complexo. E, assim, se você conhece alguém, isso é uma outra dúvida que geralmente as pessoas têm, né? Tipo, mas minha vizinha, ela apanha do marido e ela não tem coragem de denunciar. Gente, esses crimes, a gente diz, né, no direito que eles são de ação penal pública incondicionada, né? Então, assim, se você tem conhecimento de que alguém está numa situação de violência doméstica, você está ouvindo que sua vizinha está apanhando, você está vendo alguma situação de violência na rua, ligue você mesmo para a polícia, né? Noticie você mesmo que aquele crime está acontecendo, que a autoridade policial ela vai, né, vai agir, ela vai tomar as providências cabíveis, assim. Acho que é isso. falamos sobre um tema que reforça lembrando que a ideia do canal foi da Ana e ela surgiu exatamente da necessidade de a gente ter essas redes de apoio de mulheres, de diálogo, refletir sobre os assuntos que são importantes na nossa vida, que fazem a gente ter coragem de tomar ações, de pensar na frente, de dar passos, e principalmente de compartilhar experiências, Sim. né? De falar coisas que a gente já aprendeu, que a gente já vivenciou, que a gente viu alguém vivenciar, porque a gente também aprende vendo outras pessoas, né? Para que você veja que você não está sozinha, sabe? As coisas acontecem com todo mundo. Sim. Mas às vezes alguém mostrar o caminho das pedras ali, de como sair de uma situação ou de como crescer numa situação, isso ajuda muito e te dá aquela coragem, que no final das contas o que a gente precisa é de coragem para tirar as nossas sonhos do papel, para mudar as nossas rotas, para tomar decisões. E coragem que a gente tem aqui de estar aqui falando no vídeo. Sobre um tema tão polêmico. Sobre um tema tão polêmico, tão difícil, porque falar de relacionamento e principalmente, né, como a gente acabou, como vocês sabem, é sem roteiro, né? Então a gente foi por um caminho e chegou até na parte da violência doméstica. E são sempre temas sensíveis. São temas que te fazem refletir, que te fazem às vezes olhar para o passado e pensar no futuro, ou lembrar de alguém que viveu aquilo e você sente por aquela pessoa. Mas são temas importantes que fortalecem e ajudam a gente a pensar quais são os nossos não negociáveis, até que momento a gente permanece ou não numa relação, e o que é uma relação pra gente, né? O que a gente topa fazer ou não. Sim. E é sempre bom com um vinhozinho, com companhia boa. Verdade. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente estava super ansiosa para gravar mais um episódio. Foi meio corrido nesse último tempo, a gente tentou encontrar e não dava, mas hoje deu certo e estamos felizes. Sim. Em breve teremos o próximo, mais um Vinho Terapia, com Ana Flávia e Júlia Pfeiffer. Um beijo pra vocês. Gente. Tchau, tchau. Tchau, amiga.